Quando o Senhor falar comigo, eu vou ouvir. Quando o Senhor na sua palavra me revelar, eu estarei com a resposta de Deus. Eu cantarei, glorificarei o meu Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, graças, paz, boa tarde, a resposta de Deus. O Senhor me deu para continuar em Juízes 6, versículo 36 a seguir nessa resposta de Deus. Mas antes eu quero te falar a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu fiquei maravilhada com o Senhor e eu fico maravilhada, a gente pede uma confirmação. Eu lembrei do Salmo 62. O Espírito Santo de Deus sempre traz, que a gente vai se enchendo da graça de Deus, ele vai trazendo a resposta para qual a gente precisa. Muitas vezes estamos enfermos e acreditamos que todas as coisas podem nos curar, mas a alma redimida pelo sangue de Jesus, vem a cura aqui ou vem a cura eterna, porque até o passar pela enfermidade, se é propósito de Deus, ele descansa a nossa alma, ele nos fortalece, ele nos dá graça para aceitar tudo aquilo que Deus, na sua grande misericórdia, nos fez ver pela graça de Deus. Nunca foi propósito de Deus de alguém adoecer, ou de alguém passar por alguma coisa, ou de alguém passar pela tentação, mas o homem pecou lá no Éden. E nós nascemos transgressores e fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Só em Jesus a salvação e pela palavra de Deus constantemente em nossa mente, para que nós entendamos que nós temos uma identidade de filhos de Deus. Em João 1, versículo 1 a seguir, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Filho de Deus veio para os seus e os seus não o receberam. E como ele não receber, nós fomos abençoados para recebê-lo e crer nele, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo, o próprio Verbo de Deus, o Deus vivo, esteve entre nós. E hoje nós temos o sopro do teu Espírito Santo, atrás das letras sagradas, para a revelação do Espírito Santo ao nosso coração, a compreensão na plenitude da remissão dos pecados, de uma vida nova, de uma vida abundante em Cristo, ainda aqui na terra, porque Jesus, ele se fez pecado por mim, ele se fez maldição e tomou as minhas maldições para que eu viesse ser abençoado, e creio que você também, em nome de Jesus. Aceite Jesus, receba-o como único suficiente Salvador, escute a palavra, reflita nos textos sagrados, reflita na palavra de Deus de dia e de noite, como o salmista falou, como jovem poderá se estar e permanecer longe de todos os pecados e perigos do mundo, em pôr a palavra de Deus todo dia na mente. Só a palavra de Deus nos livra, nos fortalece para dizer não àquilo que não é bom. Nós fazemos exame pela palavra de Deus, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que negai a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir quem? Jesus. A palavra, o próprio Cristo que habita em meu coração para derramar sobre a sua vida a salvação, porque Ele me salvou, Ele me redimiu e me fez compreender os meus pecados, e até Ele me purificar, eu não podia falar deles, porque ainda havia acusação, tá entendendo? Aí quando Ele foi me purificando, aí você pode falar livremente. Então enquanto ainda está dentro de você, você não consegue falar ainda, é porque ainda não houve o tempo da remissão, e a remissão é um período. Só que todos nós pecamos, todos descontinuam da glória, porque nós nascemos transgressores, sem praticar, e por causa dessa transgressão que herdamos dos nossos pais que pecaram contra Deus, seja em qual for a área, nós herdamos, nós aprendemos com eles, porque nós tínhamos como segurança ser nossos pais. Mas eles pecaram por não conhecer o Senhor e continuaram pecando e nos legou esse pecado. Nós nascemos de um pecado que originou lá no Éden. E aí, quando Jesus vai vir na vida de alguém que Deus já redimiu, que já limpou, que transformou, mas que deu o próprio amor. Porque dá para sentir o amor. O amor de Deus é diferente. É como aquele homem que gritou ontem: amada de Deus. Olha o que ele falou: amada de Deus. Hoje eu vi a amada de Deus. Quem é amado por Deus, que é salvo pelo sangue de Jesus, a gente sente um amor tão imenso que a gente não esconde mais de Deus. Porque quando a gente está sem o amor de Deus, ainda andando para perder, para se lavar pela palavra, toda vez que fala do assunto, você fica
ou estátua, ou tremendo, ou com medo de ser descoberta. É aquela criança que a mãe, é aquela pastora pequenininha que comprava o doce escondido na conta, anotava na caderneta e enfiava debaixo da cama para comer o docinho e a bolacha Mabel. Mas no final tinha que apanhar, ser corrigida, disciplinada, porque na caderneta estava escrito. É um livro, é como no Salmo 139, que tem tudo ao nosso respeito. Então a caderneta tinha todos os respeitos históricos de compra. E aí, quando chegava a hora de acertar, e olha, pastora, mas era comida. Pois é, mas era uma coisa sem ordem e sem permissão, né? Amém? Então é isso. E aí, de repente, vem Jesus na vida de alguém, você vai vendo o testemunho, você vai vendo, vai convivendo, você vai sentindo vontade. Por que Jesus, o Verbo, se fez carne? Para que a gente visse, ouvisse ele, para que a gente visse que ele veio em carne. Quando ele preparou o peixe e o pão, ele mandou para os discípulos nem falaram nada, como que ele estava assando. Mas quando ele apareceu, alguém, Tomé duvidou, Didimo Tomé duvidou. Mas aí ele falou, pode pôr a mão nas pisaduras, porque ele sofreu e ele se fez maldito por mim, mas Deus ressuscitou ele foi obediente ao Pai, ele foi meu sacrifício, as suas pisaduras estão brilhando, porque ele me salvou. E aí quando você vai sendo curado por Jesus, você não sente mais vontade de esconder. Então tá livre, você pode dar testemunho para alguém que está passando por aqui e falar, eu também, mesmo sendo uma profeta, uma ministra do Evangelho do Senhor Jesus, uma missionária de Cristo na terra, uma pastora da palavra, um dia Deus me curou de todos os meus pecados, transgressões que herdei de meus pais, porque na sua ignorância eles tinham amor por Deus, mas não com zelo, tinha zelo, mas não tinha entendimento. E aí vem o entendimento que nós pecamos. E a gente começa uma transformação, é entrar para o casulo, é andar arrastando, entrar para o casulo verde, ele ficar maduro. E aí, de repente, a borboleta sair com toda a dor dela, porque para ela nascer dói, não dá para ninguém nos ajudar. Entendeu? Então ainda, e não é momento, e não é para contar para todo mundo. Não é para contar para todo mundo, é quando o seu coração já foi primeiro perdoado. Suas ações de tudo mudam, você não quer mais aquilo que antes. Enquanto a pessoa continua fazendo, enquanto o ser humano continua fazendo as mesmas coisas, ele ainda não recebeu Jesus. Porque ele continua fazendo, ele só quer a aprovação dos outros para continuar fazendo. E a gente não quer, eu não quero aprovação. Você está entendendo? Estou te entregando a resposta de Deus. De quê? Porque tudo que está oculto e escondido é para ser revelado, ou para juízo depois de ser revelado. E a ira de Deus ser derramada, o tratamento, ou antes Deus vai nos preparando para confessar primeiro para Deus aqui e depois ser livre para quando falar não mais haver choro, não mais haver arrependimento, porque já foi selado com o sangue de Jesus, agora uma nova vida, os odres novos. Pegou? Juízes 6, versículo 36. Então Gedeão rogou a Deus, se vai de fato salvar Israel por meu intermédio, como dissestes, depositarei uma porção de lã no local onde molhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu, quando Gedeão se levantou no dia seguinte, milagre no dia seguinte, tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Glória a Deus, glória a Deus. E quando Gedeão levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Contudo, Gedeão suplicou a Deus, não te irrites comigo. Se falo ainda uma vez, permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo.
e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. Meu Deus, como ele pediu algo bom, presta atenção. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. Eu quero te perguntar o que você está pedindo para Deus. Você está pedindo uma casa, um carro, um casamento, riqueza? Você está pedindo a salvação, a remissão, a transformação, para que Deus te dê força no seu dom, para que você trabalhe segundo a obra das suas mãos e leve a Deus a primeira parte, Ele multiplique sobremaneira sobre as suas mãos? Ou você está pedindo só o que você vê acrescentado? Mas eu quero dizer, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Escuta, e Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite, e a porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberta de orvalho. Eu quero amanhecer coberta de orvalho. E você? Glória a Deus, essa é a resposta de Deus. Graças paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, o louvor de Deus, a glória do Deus Pai e o louvor de Deus em Jesus Cristo, onde tem a plenitude, toda a bênção de Deus pelo sangue precioso derramado pelos meus e pelos seus pecados. Você crê? Escreva aí se você crê em nome de Jesus. Amém? Graças a Pai, tenha uma boa tarde. A resposta de Deus.